Pitcast no ar. E dessa vez temos um convidado especial aqui com a gente, ele, Rogério Tenório. Bem-vindo ao Pitcast, Rogério. Boa noite, Jaelson. Obrigado aí pelo convite. Satisfação tê-lo aqui. E eu quero ir direto ao ponto. O Rogério é um engenheiro, mas ele mexe com finanças. E o meu propósito de convidá-lo aqui, bater esse papo, uma das coisas é, eu quero aprender a fórmula de como ficar milionário. É possível, Rogério? É possível, Jaelson. É possível. Só que você tem que ter muita determinação, foco e o que é primordial, né? Questão do tempo. Não tem milagre em relação às finanças. Nada é do dia para a noite. Boa. Eu, antes de entrar nessa seara, eu fiz apenas uma provocação. Eu queria conhecer um pouco da tua história, Rogério. Você hoje está no mercado financeiro, mas no início, quando tudo começou, naquela fase que a gente vai decidir o que vai ser na vida, né? Geralmente pergunta o que é que você vai ser e tal. Você decidiu engenharia. Por que você decidiu engenharia? Gelson, você imagina que é muito difícil escolher o que vai fazer pelo resto da vida com 17 anos, né? Verdade. E eu tive um tio que sempre me deu muita corda para trabalhar com mineração. Ele era engenheiro metalúrgico, se formou lá na UFOP e dizia: Rogério, vai fazer engenharia de Minas. O Brasil estava bombando naquela época. Então, assim, o que é que o jovem engenheiro quer fazer? Sair da faculdade já empregado e tendo um bom salário. Só que foi uma época bem difícil, 2015, aquele finalzinho de governo Dilma, recessão no Brasil, e foi uma dificuldade para você sair da faculdade. Saí da faculdade, virei engenheiro de Minas, arrumei um estágio lá no Rio Grande do Norte, fui trabalhar numa mina subterrânea, só que eu percebi que não gostava tanto dessa questão de morar no interior, sabe? Trabalhar numa mina subterrânea não era tanto para mim. Entendi. Acabei voltando para Recife, tive meu próprio negócio, trabalhei... Você formou aqui em Alagoas? Me formei em Pernambuco. Boa. Me formei em Pernambuco. De Pernambuco você foi para Rio Grande do Norte atuar nessa... Atuar na área de mineração. Trabalhei com um mineral chamado Xelita lá na época. Boa. E depois voltei para Recife, empreendi, tive o meu próprio bar também, fui sócio de um bar lá em Recife. Boa. Depois recebi o convite para trabalhar na área comercial de uma indústria de produtos de limpeza. E eu comecei a ver que eu gostava muito dessa área comercial. E também gostava muito da parte de finanças. A partir do momento que eu recebi o convite para trabalhar na EQI, juntou. Casou as duas coisas que eu mais gostava. Essa interatividade, falar com as pessoas, estar na rua e a parte de finanças. EQI é... Eu quero investir. Eu quero investir. Cara, que nome sugestivo, né? EQI, eu quero investir. Essas alturas você também quis investir. Quis. Boa. Na verdade, antes de começar com investimentos, já investi um pouquinho, né? Tá. Muito sem tanto aprendizado, tentando ler, conhecer. Porque quando você sai da faculdade, você não sai pronto para nada. É incrível, cara. Eu tô, inclusive, lá em casa, eu tenho um filho com 13 anos e ele foi dizer pra mãe, né, pra minha esposa, que não quer fazer faculdade, não. Ele quer ser empresário. A mãe já ficou aperreada. Meu Deus do céu, eu disse, calma, deixa ele escolher. Assim, é óbvio, você fazer uma faculdade é importante, mas é como você bem colocou, a faculdade em si, ela dá meio que uma base para algumas coisas, muita coisa que você aprende não termina não usando para nada na vida. Não estou aqui fazendo apologia a não se fazer faculdade, mas eu estou constatando uma verdade, isso é. E eu particularmente, não, se ele caso não for fazer, mas querer ser estudioso, porque para ser estudioso não necessariamente você tem que fazer a faculdade. Eu não vou fazer objeção, mas se depender de um conselho, faça. Né? Então, Rogério fez a faculdade de engenharia e foi parar na EQI. Investimentos. Eu quero explorar um pouquinho, Rogério, desse tema sobre investimento, a partir da sua visão com relação à cultura de investir no Brasil. Qual é a sua visão, já pela experiência que você está tendo, de atendimento, de mentoria, de você estar ali orientando as pessoas a investir? No Brasil, a cultura de investir, ao seu ver, de 0 a 10, qual é? Então, a gente está bem no começo, na verdade, né? Nessa parte de investimentos. Por quê? Você bem tocou aí nesse assunto, você sai da faculdade e não entende nada. Pô, o que é que o meu pai já investiu lá atrás? Foi terreno, foi comprando isso, comprando aquilo. Então você sai muito despreparado. Eu tenho até um trabalho bastante forte com jovens advogados, jovens médicos, de palestrar sobre esse assunto.
Porque assim, você começou a ganhar dinheiro. E aí, o que é que eu faço com esse dinheiro? Como é que vai ser esse planejamento? E aqui no Brasil a gente não tem isso, sabe? Tá muito lá atrás. É uma melhoria, é um processo gradual que a gente vem fazendo. Mas assim, é um oceano azul, essa parte de investimentos. Entendi. Ainda muito questão de cultura, né? Uma herança dos pais, às vezes. O conceito, Rogério, de investimento em si, porque tem gente que é econômico, não gosta Aham. de gastar, mas às vezes não gasta, mas não sabe o que investir. Faz a comparação aí pra gente, assim, o conceito em si de quem é um investidor. Entendi. Quando a gente é poupador, já é o primeiro passo. Tá. Você está tendo essa Olha os reserva. termos, poupador, né? Já começa. Quando você é poupador, você já está no primeiro passo, você já está guardando dinheiro, sua mentalidade já está preparada. Só que assim, esse dinheiro parado lá na conta não vai aumentar em nada, Sim, sabe? Então, você tem que começar a investir para esse dinheiro e gerando aquele lucro, aqueles filhotes que vai crescendo ao longo do tempo. Então, assim, não é só ser poupador. Se você for só deixar esse dinheiro na conta corrente, você sempre vai estar perdendo para a inflação. Inflação é constante aqui no Brasil, né? sim, Você imagina como é que vai ser o próximo ano? Vai ter inflação. sim. Então, deixando só o dinheirinho lá parado na conta corrente, você vai estar perdendo o teu poder de compra. Entendeu? Entendi. Então, há uma diferença do poupador e do E do investidor. O investidor. que poupador, pelo menos, é mais conhecido, né? Eu lembro que eu criança, minha mãe, inclusive, tinha os cofres, poupava já em casa. Eu, então, na época, vocês com certeza que está assistindo, pouca gente vai lembrar, tinha a APEAL. É muito antigo isso, mas era uma forma, era muito incentivado para as pessoas poupar. Mas poupar é meio que guardar só. A questão Aham. da rentabilidade é outra história. Hoje, quando você fala em investimento, você tem uma imensidão de carteiras. Como é o primeiro passo? Como deve ser o primeiro passo para quem quer começar a investir? Quando a gente começa a pensar em investimentos, o teu dinheiro começar a render, é igual construir uma casa. Você não vai começar Hum, pelo telhado, você vai começar pelas bases. Então, assim, a gente já começa a pensar numa reserva de emergência, que é aquele dinheiro que vai estar líquido. O que é líquido? Disponível para você a qualquer momento. Teve uma necessidade, imprevistos acontecem, né? Você viu aí o que ocorreu durante a pandemia. sim, Todo mundo parou de trabalhar. E aquele cara que não tinha uma reserva, de onde é que ele tirou o dinheiro para sustentar? Porque as despesas continuaram chegando. sim, A gente teve casos de médicos, engenheiros que não estavam preparados, não tinham essa reserva, e começaram a ficar numa situação complicada. Então, assim, o primeiro passo é você pensar numa reserva de emergência. A partir daí, você começa a construir os teus objetivos. Ah, Rogério, eu quero ter uma casa daqui a 2 anos, eu quero pensar em uma aquisição de uma casa de praia, quero fazer uma viagem. Nada mais simples do que você ter um planejamento. Eu aposto que quando você montou aqui o teu podcast, não chegou e simplesmente foi comprando um armário, vou comprar uma TV. Você tinha um projeto. sim, óbvio. A Um partir daí desenho. você foi seguindo o teu projeto. É isso que a gente faz. Ó, para você ter ideia, eu tenho um cliente que o filho acabou de nascer, ele já quer garantir a faculdade dele. Imagina, do dia para noite você tem um filho que quer fazer medicina hoje. Você vai estar preparado para isso? Agora, É, se você viesse poupando lá R$ 1.000 há bastante tempo, não seria R$ 1.000, teria sim, aumentado com bastante. certeza. Esse seu exemplo, eu sei bem do que se trata. Eu tenho um filho que faz medicina, inclusive fora, e eu sei quanto custa, e eu sei o quanto é a gente precisar estar realmente preparado, minimamente preparado, né? Senão você não consegue bancar. É, no geral, as pessoas que começam ou que gostam de poupar têm sido mais homens, mais mulheres, ou isso não tem a ver, em tese, historicamente? Como é que você me disse? Na verdade, é até um trabalho que a gente está fazendo de integrar as mulheres nos investimentos. Tá. O que acontece, né? A gente tem essa mudança da mentalidade. Hoje a mulher faz o que ela quiser. Sim, Então, lógico. assim, mulheres independentes, médicas, advogadas, recebem seu dinheiro, tem toda a autonomia do mundo. Mas a gente vê que uma certa insegurança de onde investir. Tá. Às vezes alguma conversa, a mulher traz o marido, mas, pô,
é o teu dinheiro ali. Por que é que você não aprende sobre isso? Às vezes insegurança, falta de conhecimento, mas a gente está fazendo um trabalho primeiro dentro da própria EQI, a gente tem mais assessoras, está trazendo Que esse bom. público feminino. Recentemente eu fiz uma parceria com uma empresa local, a gente colocou 15 mulheres lá dentro da EQI para falar sobre investimentos. Então, assim, é um público menor que a EQI trabalha para fazer com que cresça. Boa. Ô, Rogério, historicamente, para quem não convive com investimento, aparenta ser um negócio complicado. Não sei se complicam demais ou complicavam quando vão explicar sobre investimento, porque é muita conta indo, conta vindo, são várias carteiras e tal. Eu não, é difícil assim ou é falta mesmo de proximidade com essas pessoas para que entendam melhor? Qual é a maneira mais didática, você como um orientador financeiro, uma pessoa que entende, para fazer com que alguém entenda de investimento? Na verdade, é aí que surge o nosso trabalho, né? Aí que vem a assessoria de investimentos. Porque imagina que você tem um advogado. Eu quero que o advogado estude o que ele necessita. É um direito tributário, um direito Tá. penal, que é o que vai fazer ele ganhar dinheiro. Investimentos é difícil? Não. Você tem que ter um aprendizado básico, tem que ter um conhecimento do que você está fazendo. Mas a assessoria vem para isso, para entender teus objetivos e conseguir orientar assim no tempo mais rápido, diminuir as dificuldades para esse cliente, apresentar as oportunidades que fazem sentido para ele. Boa. Alguns gerentes de banco, e aí eu falo porque eu já tive vários, né? E tenho ainda hoje, se bem que agora, cada vez mais o online, né? Você tá quase que você não precisa ir no banco mesmo, né? Mas eu fui da época de ser amigo do gerente, né? Amigo do gerente, porque o talão de cheque, quando chegava, já estava disponível, você ligava, enfim, hoje menos. Mas alguns gerentes de banco, eles têm meio que uns pacotes ali que sempre estão. Alguns chamam, né? Eu não quero usar essa palavra, mas alguns chamam de empurrando, Uhum. né? E aí as pessoas terminam fazendo título de capitalização, não sei o que, tal. Para quem tem uma grana, ouvir o gerente de banco é um bom negócio ou é melhor procurar a EQI? A pergunta foi muito capciosa, Aí agora né? você me colocou numa saia justa. Fique à vontade para pular essa fogueira. Não, na verdade o gerente tem sua função, né? O trabalho que a EQI realiza é uma camisa sob medida, entendeu? Boa, De aqui. você entender realmente a necessidade daquele cliente. A gente não ganha na EQI a partir de produtos que são empurrados, não. A gente vai focar dentro da captação, tenho minhas metas de captação e a gente tem um relacionamento muito bom com os clientes. Lógico, você vai aos poucos, você vai ganhando a confiança, mas não tem como entrar nessa Entendi. questão Não, boa. É o do trabalho, é o gerente. trabalho do orientador, como você falou, eu gostei do termo que você usou, uma camisa sob É uma medida. camisa sob medida. Porque você vai sentar com alguém e dependendo do perfil e tal. A gente já brincou muito lá em casa quando a gente fala de ricos emergentes, né? Que alguns chamam, que é aquela pessoa que ele não era provido de recursos e que por algum motivo começou a fazer e começa a ter, a conseguir ter uma grana boa. Esse é um tipo de cliente mais difícil ou mais fácil de você trazer, convencer e tal? Porque às vezes ele está mais distante e ele fica meio arisco, né? Será que ele está falando a verdade mesmo, tal? Uhum. Como isso tem surgido? O que é que você poderia falar sobre isso? A gente tem esse tipo de cliente, na verdade, é uma carteira gigante, sabe? Você tem do jogador de futebol, do empresário, do pecuarista, cada um tem uma cabeça um pouquinho diferente. Mas como é que a gente ganha o cliente? Através dessa abordagem sincera. Certo. De você apresentar em que é que ele está investindo, dele entender como é a rentabilidade, dele entender quais são os riscos. Então, assim, a partir do momento que você explica, é igual o médico, né? Você chega Tá. lá, tem aquele médico que vai lhe falar vários nomes, Às vezes técnico, que você, né? muitas vezes técnico, você está com uma dor de cabeça, você está achando que está com câncer.
porque não foi bem explicado. Essa linguagem fácil é que é importante. A gente via muito cliente no passado que ia lá para o gerente ou a pessoa que o atendia e era cheio de nomes técnicos. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, essa taxa X. Você saiu com mais desinformação do que quando você chegava. A clareza e a forma didática de se passar ajuda muito, né? Aí vamos na prática, Rogério. Alguém que pegou uma grana hoje e tá meio perdido, e essa grana veio que meio de supetão aí, de repente uma herança, né? Se eu pegasse hoje R$ 1 milhão e sentasse com o Rogério, olhasse nos seus olhos e disse, Rogério, eu tô perdido, o que é que eu faço? Que dica você daria? Então, isso daí é o sonho de todo assessor, né? Cair esse tipo de cliente. Mas a gente tem que começar a construir a mentalidade dessa pessoa. Até recentemente a gente teve esse caso de uma pessoa que recebeu uma herança nesse valor de R$ 800 mil. E no começo, ele tinha essa vontade. É o dinheiro da minha vida, tenho que aplicar, tenho que fazer render. Só que depois começam aquelas oportunidades, né? Os assédios. Os assédios, algumas coisas que ele não aproveitou lá atrás e que viu como uma facilidade para hoje. Então, uma casa de praia, fazer uma farra grande para os amigos, trocar de carro. Então, assim, não estava preparado. Entendi. Em pouco tempo, aquele dinheiro acabou terminando mesmo, sabe? Voltou para estaca zero. Voltou para estaca zero. Caramba. Rogério, você falou uma palavra aí que eu considero uma palavra muito mágica, assim, muito... Mentalidade. Isso não se consegue da noite para o dia, né? Você tem uma historinha, você vai a uma conquista. O preparo de um orientador financeiro, como é o seu caso, para trabalhar uma pessoa assim, que ainda não tem uma mentalidade de investidor e tal, você leva quanto tempo? De que forma você vai catequizando ali, mostrando para ele e tal? Existe resultados fatídicos, ou melhor, factíveis, de pessoas em que você vai trabalhando a mentalidade mesmo em si? Existe. Na verdade, eu tenho até um cliente que é um case de sucesso, um youtuber. O cara começou do nada, foi crescendo, começou a ganhar esse dinheiro e ele pensou, essa daqui é a oportunidade da minha vida. Eu tenho que investir. E o primeiro passo dele foi procurar ajuda. Porque assim, a gente vê várias pessoas que vou perguntar para o meu amigo, vou falar com o meu primo. São pessoas que entendem até menos do que ele. Ele procurou a gente, começou esse trabalho. Como eu te falei no começo, é a constância e a disciplina. Então, é o cara que a gente detalhou quais são os sonhos dele para poder ir atingindo. E por incrível que pareça, sabe, Gelson, os objetivos dele não eram nem tanto dele. Sim. Ele queria deixar a família tranquila financeiramente. E é isso que a gente vem fazendo. Porque, assim, como é um trabalho sob medida, eu consigo ter essa leitura do cliente e orientar para a melhor situação. Boa. E aí você vai, tipo, uma orientação mais dilatada, né? Que demore mais tempo. Porque mentalidade é um negócio sério. Há quem tenha uma trava, de repente, um bloqueio, que não quer sequer ouvir um conselho, né? E aí, paciência é mais difícil, né? Acontece. A gente trabalha com as pessoas que estão abertas para escutar a orientação, né? Mas você tem filho. Sim. Quantas vezes você não disse para o seu filho não fazer aquilo? Sim. E ele acabou fazendo e você vai trabalhando nessa correção. Sim. É igual com os nossos clientes, né? Nós adotamos e começamos essa orientação. Boa. Ô, Rogério, tem um movimento no Brasil, né? Aliás, é uma notícia mesmo, notícia real, de que até 2025 surgirá aí uns 100 mil novos milionários. Inclusive, eu estou me candidatando a ser estar nessa fila também. A sua visão, isso para um país do tamanho do Brasil é factível e se espera no meio financeiro, nesse meio que você transita, convive diariamente, se espera isso mesmo? É possível isso? A gente espera e espera também que sejam clientes da EQI. Boa. Mas é factível. O que acontece aqui no Brasil é essa questão de concentração, né? Só para você ter uma ideia de dados, apenas 2% da população brasileira consegue ser independente financeiramente.
Os outros Caramba. 98%, e assim, não é dado da cabeça do Rogério, é IBGE. Os outros 98% da população, eles vão depender de algum modo de outras pessoas, ou de ajuda de parente, ou de ajuda de amigos, ou algum programa de governo. Caramba, é um índice relevante, né? Então, assim, se só existe 2%, os 100 mil novos milionários vai sair dos 98 aqui, né? Me fala uma coisa, existe nesse mercado e é a famosa pirâmide financeira. Como você decifraria esse movimento ou essa situação aí? É um bom negócio ou é um mau negócio? A pirâmide financeira, eu não vou chamar nem de negócio, vou chamar de coisa. Tá. Porque, assim, ela é a coisa mais democrática que existe. Primeiro, porque não é um investimento. Mas por Ah, que que ela é democrática? Ela não faz distinção entre cor, entre situação social, se o dinheiro que a pessoa tem foi de uma herança, se o dinheiro que a pessoa tem ali foi um dinheiro suado. Outro dia, já eu tive uma conversa com uma cliente que foi até uma indicação. Assim, indicação é uma pessoa que já está sim. mais preparada para conversar com você. E ela não é daqui de Alagoas, eu fiz por videoconferência. E ela estava super receosa. Fazia algumas perguntas, ela não se abria tanto. E quando acabou a reunião, ela mandou uma mensagem para mim. Aí disse: Ó, Rogério, eu não consegui me abrir muito porque eu tive um caso aqui de algumas pessoas que caíram numa pirâmide financeira. E eu passo por uma necessidade de dinheiro, que eu estou fazendo um tratamento de um câncer, uma Hum. doença bem complicada de você lidar. Meu irmão caiu e me chamaram para participar disso. Por sorte, eu não fui. Então, assim, era um negócio milagroso que prometia uma rentabilidade muito grande e que no final das contas era uma pirâmide. Só que como é que você consegue decifrar uma pirâmide financeira? Sim, grande pergunta. Eu iria fazer. Uma rentabilidade muito boa que não vai apresentar risco para o investidor. Então, a gente tem casos, que eu coloquei até em uma palestra recente, que Uhum. acontecem. Você começou sua vida profissional em 88, né? Foi. Pirâmides acontecendo aí desde 90. A gente teve a história do avestruz. Não sei se você lembra do avestruz Lembro. master. Lembro, o meu MBA, quando eu fiz o MBA, meu trabalho foi baseado no avestruz. Inclusive, eu fui numa daquelas fazendas, ver o ovo do avestruz, a história toda, tal, tal, tal. Depois eu percebi, eu já achei aquele negócio meio engraçado, assim. Eu disse, pô, não é possível que essa ave tão grande vai dar tanto dinheiro assim, né? Assim, mas ali foi uma pirâmide, não foi? Foi uma pirâmide. Sabe quanto foi que eles conseguiram captar ali? Um Um, bilhão de reais. um, Bilhão. 1 bilhão de reais. Imagina Caramba. aí, no começo da década de 90. Lembro disso. Muito dinheiro. Então, assim, prometia uma rentabilidade absurda só por questão de número. Se você investir em alguma coisa que vai lhe pagar 5% ao mês, você começou com 50 mil reais, depois de 5 anos você tem 1 milhão. 50 mil em 5 anos vira 1 milhão. Será que isso Tá. é factível? Não Cinco é. por cento é meio exagerado, né? O É meio negócio, exagerado. com certeza. E termina aqui aí, e as pessoas caem mesmo, né? Cai mesmo. A gente teve recentemente aí os jogadores de futebol, né? Eu sou engenheiro e geralmente começam com coisas que você não consegue entender, né? É não factível, assim. Sou engenheiro de Minas. Eu não lembro desse mineral andradita. E era o É, lastro aí da o operação. lastro da operação. Ah, eu já tive casos de pessoas me chamarem para ir para São Paulo e tal, e aquele negócio, inclusive de minério também, entendeu? Um negócio bem interessante. Eu nessa eu não caí, não, assim, eu sou meio ressabiado. Eu acho que esse equilíbrio é a pergunta que eu vou lhe fazer. É que as pessoas precisam ter dos extremos. Por exemplo, tem gente que termina sendo só poupador e, se é que a gente pode chamar de investidor, investe só na poupança com medo, né? Certo. É, investir na poupança, comparando com outros investimentos, até que ponto pode ser um bom negócio? Investir na poupança é o primeiro passo. Você, Tá, assim, você poderia deixar teu dinheiro lá na conta corrente, mas você está colocando seu dinheiro na poupança. É o primeiro passo. tá.
Mas hoje no Brasil a gente tem investimentos que vão pagar o dobro da poupança. O Brasil, ele emite títulos de dívida, né? Que hoje a gente tem um caso do Tesouro Selic, que ele vai estar pagando 1% ao mês e é o risco Brasil. Então, assim, só por questão de inteligência financeira, você consegue sair da rentabilidade de 0,5% para 1%. Para 1%. Entendeu? De cara, então. De cara, então. Se a gente fosse considerar, além do Selic e tal, um que fosse mais, que também tanto quanto seguro, mas que tivesse uma rentabilidade maior, qual é o que traz uma rentabilidade maior além da Selic? Então, aí a gente vai começar a entrar na tríade financeira. Tríade financeira, olha, coisa boa. Isso aqui, gente, não é mais do que um podcast. O Rogério está trazendo aqui uma aula do mercado financeiro. Tríade financeira é o que é isso, Rogério? Que é a questão da tua liquidez, o teu retorno e o teu risco nesse investimento. Boa. Liquidez, retorno e risco. Então, assim, qual é a grande vantagem do Tesouro Selic? É um investimento que você tem um risco baixíssimo e uma liquidez alta. Rogério, eu quero ter uma rentabilidade maior. Aí você começa a abrir mão da tua liquidez, que é a disponibilidade daquele valor. Entendi. Daqui a um determinado tempo eu vou precisar resgatar esse dinheiro, beleza? Você pactuou uma taxa e você vai receber no vencimento desse investimento. Até o vencimento ele está lá, ele está lá rendendo. Entendi. E você não pode mexer nele também durante esse percurso. Esse período. Você está fechando um contrato com o banco, né? Entendi. O banco nada mais é do que um intermediador. Ele vai pegar o dinheiro da pessoa poupadora e vai emprestar o dinheiro para quem está precisando, deficitário. Então, assim, se você quebra esse contrato, sim, o banco vai ter que antecipar, você acaba tendo alguma oneração aí nessa questão. Boa. Eu teria uma pergunta para fazer sobre a aposentadoria. Certo. Né? Que hoje eu já começo a perceber. Eu vim de uma época que a aposentadoria era meio que discriminatório, né? Assim, eu mesmo cresci um bom tempo, eu já penso nisso. Aliás, eu tenho 35 anos de INSS, se bem que eu não tenho interesse de parar de trabalhar nunca, e muito menos para ganhar só o que o INSS paga, né? Mas para quem está começando agora, se pensar em aposentadoria, que caminho a pessoa deve tomar já nessa expectativa aí da aposentadoria? Pensar em aposentadoria é importantíssimo, assim. Desde o teu primeiro dia de trabalho, você tem que fazer esse planejamento. E sai muito mais barato se você começa lá atrás. Então, se você está poupando R$500 todo mês, daqui a 30 anos, imagina quanto isso daí gerou de juros. Você vai chegar lá na frente com uma reserva bastante significante. Qual é o grande problema das pessoas? Achar que nunca vai se aposentar. Achar que nunca vai diminuir o ritmo de trabalho. Quantos médicos a gente pega que, assim, estão trabalhando, fazendo vários plantões, ganhando muito dinheiro, mas quando chegar lá na frente não vai ter o mesmo gás. Não vai conseguir trabalhar 96 horas. Então, as despesas vão continuar as mesmas. Só que a tua receita vai cair bastante. É verdade, cara. Isso aí quando se preocupa com a aposentadoria já depois de uma certa idade, o custo fica muito maior. O custo fica muito maior. Mas é possível. Eu tenho 51 anos, vamos lá. E eu não fiz nenhum investimento voltado para aposentadoria. Eu investi em negócio, empresa, tal. Agora não é... se eu fosse hoje decidir, não, eu vou me preocupar para que quando eu chegar nos meus 60, 65, eu me aposente com... Qual o caminho seria? A gente vai ter que fazer o planejamento para isso. Entender quanto é que você vai querer receber lá na frente, quanto é que você consegue poupar para essa conta bater. Entendi. Porque quando a gente faz esse cálculo de você começar a tua aposentadoria com 25 anos para parar com 65, você teve 40 anos aí para contribuir, certo? Então, assim, a tua parcela era bem menor. Sim. Se você chega lá com 50, quer parar com 65, 15 anos, aí vai ser diferente, né? Você já perdeu aí vários anos de contribuição. Mas é factível. Agora, lógico, quanto antes você começa, mais cedo você vai terminar de contribuir.
Há uma busca, Rogério, hoje em dia, há uma busca maior de pessoas pensando na aposentadoria? Existem. Existem e principalmente os clientes que a gente começa a passar esse tipo de conhecimento. Porque assim, você vai fazer o planejamento financeiro, tem que ter essa caixinha da aposentadoria. Eu concordo que é muito difícil você se ver lá na frente. Só que a gente acompanha a realidade das outras pessoas, né? Como eu falei, 2% da população brasileira é independente financeiramente. O nosso trabalho como assessor de investimentos é fazer com que isso vire 3%, 4%, 5%. É uma coisa gradativa. Sim, leva bastante tempo, mas eu acredito que é possível. Rogério, pensa na aposentadoria? Penso, já Trabalha estou para isso já? trabalhando para isso, mas assim, reservando um potinho para esse objetivo. Porque hoje eu estou com 31 anos, Tu quer se aposentar com qual eu idade? quero me aposentar com 50, Caramba, 50 velho. anos. Assim, eu tenho que acelerar e muito, né? Tem que acelerar muito. Rapaz, eu devia ter pensado como você, assim, com 50. Eu fiz 51 ontem, já estava aposentado, ó, com um ano de aposentado, já estava só curtindo. Não, mas eu não digo que eu vou parar, ficar em casa Tá, só entendi. cuidando dos meninos. É para você ter a tua liberdade. Você poder escolher se vai dar um plantão hoje, se você vai passar o dia todo no escritório. Agora, lógico, eu vou querer continuar Ocupado em trabalhando, alguma coisa, né? ocupado em alguma coisa. É. Vou matar uma curiosidade contigo, Rogério, de um movimento que a gente passa pelo Brasil, que existe no Brasil. Alguns nomes, eu não quero aqui citar, principalmente no mundo digital, que é o faça os 6 dígitos, é 1 milhão em 7 dias e tal, e tem uns movimentos que. E alguns deles mostram algumas evidências, né, de que ficou realmente milionário. Na EQI, ou na tua escola, ou na tua visão, esses movimentos, eles funcionam, fazem com que as pessoas realmente atinjam e cheguem a um patamar, ou isso é uma ilusão de ótica que a galera que fala bem, fala bonito, vai, convence e muita gente cai. Na tua visão, assim, no geral, é possível o cara ficar milionário fruto desse movimento? Não, não é. Na verdade, a gente vê vários casos de duas vidas, né? Aquela vida maravilhosa no Instagram, nas redes sociais e o dia a dia. Então a gente começa pelo princípio básico de que se fosse tão bom, por que é que a pessoa vai estar lá vendendo esse curso? Por que é que a pessoa vai estar oferecendo esse tipo de serviço que é milagroso? Eu acredito muito mais no esforço, na disciplina, no dia a dia, do que nesses resultados. Então, assim, essa questão desses vídeos do Instagram, YouTube, 6 dígitos em pouco tempo, não existe. Mas existe alguns casos, assim, eu entendo, concordo contigo, no geral eu acho que é isso mesmo, acho que o único lugar que o trabalho vem antes do sucesso é no dicionário, né? Ou melhor, o sucesso vem antes do trabalho, porque primeiro você tem que trabalhar, render. Mas assim, tem casos de pessoas que estão no YouTube, por exemplo, você até falou de um cliente que de repente ele tem um produto legal e que ele consiga ter muita atração e ele consiga também uma grana boa. Uhum. Tem como separar uma coisa da outra? Nessa questão do YouTube, é até interessante porque a gente acha que fazer um TikTok, fazer uma dancinha é um negócio rápido, um negócio que qualquer um faz. Mas eu admiro muito essas pessoas que fazem esse tipo de trabalho, porque requer uma dedicação. Eu Sim. fui gravar um vídeo para uma palestra que eu fui fazer, eu achava que era super simples. Um vídeo de 21 segundos eu gastei 2 horas. Então, a gente vê o sucesso das pessoas, mas esquece de ver o tempo que eles levaram para alcançar aquele sucesso. Seja comediante, seja dançando. Não é da noite para o dia, teve um trabalho ali por trás. Sim, sim. Mas de repente é possível que ele ganhe uma grana, mas com todo esse trabalho. É possível, mas ele teve um trabalho ali por Eu trás. estou gravando podcast há 1 ano e meio aproximadamente. Eu gravo já, passo dos 300. Só em uma linha do TheCast eu gravei, já vai em 235. Aí tem outros que eu também faço. Estou dizendo isso só para citar como exemplo de que o quanto não é fácil, né? É difícil você estar ali tendo que para poder chegar nesses resultados. Agora, essas promessas que é feita é que não tem tanto sentido, né? Quando você começou no podcast, lhe venderam esse sonho. Começa a conversar com o povo, que daqui a pouco você está no Brasil todo. Mas eu não caí nessa, né? Não, eu não caí porque assim, foi uma preferência minha, eu fiz uma transição de carreira e tal, e estou feliz. Mas em momento algum achei que ia ficar rico fácil.
E, pelo contrário, eu tenho investido, mas invisto muito mais por prazer. Sei que isso aqui um dia também vai dar grandes resultados também. E a pergunta que me fazem muito, né? Podcast dá dinheiro? É interessante, né? Porque as pessoas avaliam sempre. E aí eu tenho várias respostas, né, para dar, porque depende de quem perguntou e da intenção, né? Mas no geral a resposta é realmente podcast não dá, mas ele mostra onde tem. Então assim, né? Eu conheci muitas pessoas, fiz outros negócios, eu tenho outros negócios oriundos que surgiram do podcast, né? Então, por exemplo, eu estou aqui hoje com você, né? O Rogério Tenório, que de repente a gente pode estar juntos fazendo um trabalho aí, você me passando, fazendo uma consultoria, uma orientação. Então, assim, e isso pode me render. Então, é uma coisa puxa a outra. Eu acredito muito nesse network positivo, que não é esse network barato de você somente trocar telefone e pronto, né? Isso mas me diga uma coisa, na sua visão, a perspectiva de crescimento de pessoas investindo, sendo investidores no Brasil, nos próximos 2, 3 anos, é crescente? De que modo? Isso vai aumentar, viu, Jailson? Por quê? Aprendizado. Hoje em dia você consegue ter acesso a esse determinado tipo de conteúdo, você vai diminuir o teu medo dos investimentos. Então, assim, para os próximos anos, a gente tem um oceano azul. Eu falei da poupança lá atrás, e só para você ter uma ideia de dinheiro, existe R$1 trilhão na poupança. Então, assim, são pessoas que estão investindo ali muito mais por falta de conhecimento do que pensando em rentabilidade. Imagina você conseguir atingir essa população e dizer, ó, eu tenho um título aqui mais seguro, melhor, que está dentro do teu objetivo. Você vai conseguir que mais pessoas investam, aí vai abrindo o leque de oportunidades. Assim, eu me sinto bem seguro, e a EQI também está atrás desse sonho, porque as nossas metas são bem audaciosas. A gente quer chegar até o final do ano com 34 bilhões sob custódia, daqui a pouco chegar nos 60 e aumentando essa torta, sabe? Então, a gente vê essa possibilidade do brasileiro investir melhor, a EQI oferecer esse serviço de assessoria. Alguém que pode achar fácil aprender a investir e vai lá e dá um Google, porque hoje em dia o Google está aí fazendo tanta coisa, né? E agora tem o chat GPT que vem também. Entre a gente acessar o Google, o GPT, e procurar o Rogério Tenório, qual a diferença e qual o melhor? Eu gosto muito da analogia com o médico, né? Você já sentiu uma dor de cabeça e foi pesquisar no Google? Não, eu nem gosto para esse fim, né? Mas tem muita gente, né? Tem muita Eu gente. conheço gente que vai direto. Minha irmã, inclusive, que vai assistir esse podcast depois, ela adora isso. Ela tá tudo, ela fica pensando, não, tem remédio, achei uma pomada, achei um creme, achei um... Tem um vídeo aqui no YouTube que tá dizendo que pomada é boa, ou se não usar azeite com não sei o que vai curar. Pronto. O investidor que fizer isso, é melhor isso ou procurar o Rogério? É melhor procurar a EQI. O o serviço da EQI. Tá, ainda bem. Você representou bem a EQI. Porque você vê várias coisas que talvez não façam sentido para você. Não seja o momento ideal para você investir. A gente viu muito isso durante a pandemia. E chegam várias pessoas falando comigo, Rogério, qual é o melhor investimento agora? Peraí. Qual é o melhor investimento para você? Não adianta eu lhe passar uma coisa, um investimento que vai ter uma rentabilidade, mas não é de acordo com o teu perfil. Você está tranquilo em relação ao risco? Quais são os teus objetivos de longo prazo, de médio prazo? Durante a pandemia, a gente viu todo mundo querer colocar dinheiro em determinadas empresas, ações que caíram 80%, 70%. Imagina que é o dinheiro da tua vida ali. É o dinheiro que você estava imaginando fazer uma aquisição ou pagar uma faculdade de um filho. Aquilo ali não vai voltar. Você vai estar tranquilo em relação a isso? Não, jamais. Então não é tão fácil, não é só acessar um vídeo no YouTube que vai estar tudo resolvido. Olha aí, você que está nos assistindo, se liga, viu? Você que gosta de fazer coisas ligadas somente no que está na internet. Nesse caso de investimento, procura aí a EQI, e especialmente o Rogério Tenório. Rogério, tipos de cliente. Fazer uma pergunta curiosa, né? E essa é até engraçada, porque eu já vivenciei situações parecidas com o que eu vou relatar. O cliente que, pela aparência, chega um cliente simples, com a roupa simples, tal,
aquela cara de quem não tem recursos. O orientador financeiro, ele observa isso ou é normal você tratar melhor quem chega com um Rolex Origem ou... Me fala sobre isso aí. Não, na verdade a gente não vai fazer distinção sobre isso, de jeito nenhum. Pela aparência, não, né? Não, de jeito nenhum. Até porque minha família é toda do interior, eu nasci no agronegócio, conheço cana-de-açúcar, então eu sei que às vezes é uma pessoa que tem um potencial muito grande, só que ele tá zero preocupado com a aparência. Então, Boa. essa parte do vestuário não é o que vai chamar a atenção de nenhum assessor. Boa. Importante saber. Conhecendo um pouquinho agora do Rogério na tua vida, o que é que te tira do sério? Que me tira do sério. Rapaz, é difícil. Sou um cara bem tranquilo e não vejo muita coisa me tirando do sério. Boa. Isso é bom. Porque, assim, a pressão da vida não é pequena, né? No Não, dia a de duas dia. coisas que são bem complicadas. Eu converso muito com a minha namorada, que ela é médica. É cuidar da vida das pessoas e cuidar do dinheiro das pessoas. Então a gente acaba discutindo Tem razão. casos nesse sentido, né? Eu vejo alguns clientes ficarem meio estressados por causa do dinheiro e daqui a pouco você tá meio que perdi a meada agora. Não, tranquilo. Com relação a dinheiro, é uma coisa muito forte, porque às vezes é a vida da pessoa, como você colocou. Uma Sim. herança, um trabalho, uma indenização, uma rescisão e você perder. Houve, eu acho que você não estava nesse mercado ainda, há um tempo atrás, a história conhecida da poupança que foi confiscada. Eu lembro que eu tive pessoas na minha família que ficaram realmente assim, ao ponto de perder sem norte, porque aquilo ali era o fruto de muito trabalho, de uma rescisão, enfim. Então, o dinheiro, inclusive tem pesquisas que relatam isso, muitas separações, né, casamentos e tal. Geralmente, nesse caso, o investidor, quando é casal, você procura bem os dois ou só um? Como é que acontece no caso de casais? No caso de casais, muitas vezes vem o casal. Porque Tá. assim, eles se organizam como um indivíduo, né? Tá. Uma estrutura. A gente faz o planejamento para o casal. Porque hoje em dia não tem mais essa diferença de esse é meu gasto, esse é seu gasto. Entendi. Não. A mulher vai participar, o homem vai participar. Então a gente faz o planejamento financeiro para o casal, muitas vezes. Vocês vão ter essa viagem, vai ser dividida, a escola dos meninos vai ser dividida, o objetivo de uma aquisição de um apartamento muitas vezes é dividido. Então, a gente faz esse planejamento em conjunto. Boa. Uma última pergunta, a gente já está na reta final, Rogério, mas eu fiquei curioso, eu lembrei agora, eu tive conversando com uma pessoa ultimamente dizendo que os consórcios estão crescendo muito. Consórcio é um tipo de investimento ou equivale a EQI, por exemplo, trabalha também nessa linha ou não tem nada a ver? Não, consórcio é um tipo de investimento, né? Vai depender do objetivo da pessoa. Se ela quer fazer uma aquisição, a gente tem que fazer essa leitura do teu prazo, de quanto você tem disponibilidade de pagar mensalmente. Não é simplesmente todo mundo está apto para consórcio. Da mesma forma que não é todo mundo que está apto para ter uma previdência privada naquele momento. Mas uma coisa que todo mundo está apto é uma blindagem patrimonial. Representa pra gente, esclarece melhor pra gente Qual essa blindagem. Qual é teu maior ativo hoje, Jailson? Meu maior ativo é imóvel. Não, seu maior ativo é você. Caramba, gostei da resposta. Seu maior ativo é você. Você perdeu o imóvel, você perdeu o seu carro, deu tudo errado na tua vida. Tu tem todo o capital intelectual para poder recomeçar. Interessante. A minha esposa ela tem muito essa visão. Por exemplo, eu tenho seguro que ela que faz. Eu, até um dia desse, eu já estou menos, já estou mais convencido. Não, faz seguro do carro, seguro da casa, seguro do imóvel, enfim, mais de vida. Mas partindo dessa premissa que você acabou de dizer, é o ideal que você cuide primeiro de si. Eu costumo muito dizer para os meus clientes que assim, a gente vai fazer esse planejamento financeiro. Certo. Aí a gente pensa na reserva de liquidez, a gente vai pensar nessas aquisições que ele vai ter a médio e longo prazo, também botar um potinho lá para aposentadoria. Ah, Rogério, fantástico. Só que
E se acontecer alguma coisa com você? Como é que você está resguardado? Porque você Verdade. pensa, dentro aqui desse potinho da aquisição do teu carro, você já está colocando o seguro do carro. Sim, Você já está colocando o seguro da casa. sim. Mas e o teu seguro? Você vai se desfazer de tudo que você conquistou para poder pagar as tuas despesas hospitalares. Porque assim, plano de saúde ele vai pagar algumas coisas. É verdade. Mas pandemia, você ia vender tudo que você tivesse, todos os seus imóveis, para poder pagar o teu tratamento no melhor lugar. E ali, durante a pandemia, não adiantou você ter todo esse dinheiro do mundo. Você estava restrito. Sim. Então, assim, blindagem patrimonial, na verdade, deveria ser o primeiro passo. Primeiro passo. Eu faço uma menção a uma coisa que eu penso que faz falta, que é a divulgação, que é essa questão cultural, que pouca gente sabe da importância. A EQI, por exemplo, tem um trabalho de divulgação, de, sei lá, uma palestra, para atrair gente, esclarecer, abrir a mente das pessoas que não conseguem enxergar isso como uma vantagem. Existe um trabalho nessa direção? Existe. Na verdade, já o nosso garoto propaganda é o Galvão Bueno. Tá. E assim, durante a pandemia, estava todo mundo isolado, todo mundo ávido por conhecimento, e a gente distribuiu muito conteúdo na internet. Só que as coisas melhoraram, a gente está voltando a se aproximar, e a EQI tem focado, todo mundo ficou carente, né? Sim. A EQI tem focado nessas palestras presenciais. Aqui em Maceió, todo mês eu estou fazendo uma palestra voltado para advogados, voltado para médicos, já tinha marcado para fazer para veterinários. Porque assim, você vai divulgando o conteúdo, você vai divulgando a própria EQI e vai quebrando barreiras. Entendeu? Esse trabalho presencial é super importante. E a gente vai iniciar, já no segundo semestre, um trabalho com jovens universitários. Boa, isso é que eu ia tocar. A educação financeira com jovens que não tem, né? Não existe. A gente cresce, pelo menos, assim, sem ser tocado nesse assunto. Você perguntou no começo se eu era economista. É. Economista, ele vai sair da faculdade. Eu também achava que ele ia sair da faculdade pronto para o mercado financeiro. Só que ele não aprendeu muito sobre os tipos de investimento. Então, assim, você sai economista, vai começar a trabalhar no mercado, você vai começar do zero. Imagina você já abrir teus olhos lá atrás, lá na tua faculdade. Você sai mais direcionado. Entendeu? Então a gente já vai começar a trabalhar com as faculdades, fazer essa divulgação do nome da EQI, das possibilidades. Existe inclusive uma questão até de berço mesmo. Eu cresci, por exemplo, era muito dito que o dinheiro é a raiz de todos os males e tal. Você meio que cresce com uma visão distorcida do dinheiro, né? Até de querer ganhar dinheiro mesmo, assim. Às vezes eu brinco que tô quase milionário, vou ficar milionário, digo brincando, mas isso e algumas pessoas até da família ficam, né, assustado porque acha que se você ficar milionário, se realmente você possui muito dinheiro, você sai do eixo, sai do padrão. Então, uma cultura ainda muito medíocre com relação à riqueza, isso tudo. A EQI, ou no Brasil, já existe um trabalho para, tipo, uma cartilha, alguma coisa, algum material, até hoje no digital, né, no caso, incentivando. Se eu entrar lá no site ou no material de vocês, tem algo que possa ser autoesclarecedor para motivar as pessoas a entender e olhar melhor para o dinheiro? Tem. A gente tem muito conteúdo nesse sentido. Entendi. Agora, você não querer ser milionário e nem querer que as pessoas sejam milionárias é um absurdo. Porque aquele dinheiro veio de fruto de muito trabalho. Sim. Então, assim, quando eu tenho alguns clientes que viram milionários, eu brindo com eles, eu fico super feliz, porque não foi do dia para a noite. Sim. Foi uma construção através de disciplina. Então, essa cartilha específica de mudar a mentalidade das pessoas para torcer pelas outras, a gente ainda não tem. Mas conteúdo para você ser milionário mais rápido dentro do teu planejamento, a gente tem muito. Muito bem, estivemos aqui com o Rogério Tenório falando sobre investimentos, ele que realmente tem dedicado a sua vida, parte da sua vida a fazer esse trabalho. Eu gostaria, Rogério, que você ficasse à vontade ainda para fazer suas considerações. De repente, uma cereja do bolo que eu deixei de falar aqui, alguma pergunta que eu deixei de fazer, e você pudesse explanar e concluir aí com seus agradecimentos. Eu acredito que a gente assim abordou um pouquinho do planejamento financeiro, dos objetivos que a EQI tem para Maceió, para o Brasil no geral, e meio que o passo a passo para você atingir
isso tudo. Queria agradecer o convite para estar aqui ajudando no TheCast. Sim. Com certeza a gente vai ter outras oportunidades também. Muito bom. Quero agradecer a você, desejar todo sucesso, que você continue com essa missão, porque essa missão ela termina não sendo só negócio em si, ajudando vidas, né? Porque quando você destrava uma mente a entender, a ter mais qualidade de vida, porque eu digo sempre, o dinheiro ele pode, entre outras coisas, trazer qualidade de vida. Você passa a ter o direito de escolhas, enfim. E pelo caminho certo. Que é o melhor. Então, parabéns pelo seu trabalho e desejo que você continue firme nessa jornada aí, tendo muitos resultados positivos. E a você que nos segue, nos acompanha, nossos agradecimentos e até a próxima. Aprove Deus.